Amém? Vamos orar pelo mensageiro desta noite. Pai querido, em nome de Jesus, estamos, Senhor, na Tua presença santa, bendita, poderosa, maravilhosa. E aqui, Senhor, nós queremos apenas e exclusivamente Te adorar e falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, através da instrumentalidade do pastor Gilberto Rebouça. Senhor, importa que o homem aqui diminua, mas que Jesus Cristo cresça para a glória de Deus Pai. Senhor, que o Teu nome seja enaltecido, glorificado. Pai, que esta noite o Senhor possa tocar corações. Deus, que o Teu Espírito Santo use, Senhor, o Teu Filho, como sempre o Senhor tem feito. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. E quem crer diz... Pastor Gilberto. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro de Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Hoje eu pretendo falar sobre a lepra do pecado só é purificada no rio da graça de Deus. A lepra do pecado só é purificada no rio da graça de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Podem sentar. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a lepra do pecado, só é purificada no rio da graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é a sua bondade imerecida para com as suas criaturas. Deus, quando trata conosco, Ele usa a sua graça. E a palavra haris, ou ren, ela significa um favor a alguém que não merece. Porque no mundo, a questão do mundo é por mérito. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são reconhecidas e tratadas mediante o seu valor. Daí nós queremos ser cada um maior que o outro. Porque a gente sabe que o mundo nos avalia pelo que nós podemos dar de retorno. E pastor Gilberto Rebouças, como é que Deus trata conosco? Não há nada que Deus me dê que Ele possa ganhar algo com isso. Tudo que Deus faz por mim, por você que está me ouvindo, é um favor imerecido. E isso chama-se graça.
Do princípio ao fim, a Bíblia é o livro da graça de Deus. E que Deus hoje nos alcance, nos perpasse, nos inunde com a sua graça. Rodrigão ali, que bom vê-lo, casal maravilhoso. E eu espero que a graça de Deus, porque a gente precisa falar mais de temas bíblicos. Porque se a graça de Deus, se esse favor imerecido não tocar a nossa vida, nada mais toca. E nesse texto que eu li, eu vou ler até o 19, nós vamos ver a primeira coisa, é que Naamã é alvo da graça de Deus. Deus escolhe uma pessoa que é pagão, que é sírio, que não é de Israel, que é orgulhoso, arrogante, tudo que eu e você não escolheríamos. Que a diferença de Deus é essa, que Deus escolheu a mim e a você, pessoas que não mereciam. É que Deus não escolhe gente pelo currículo. Pelo contrário, muitas vezes, se nós formos contar aqui o nosso currículo, ele depõe contra nós. A gente vai dizer assim, rapaz, eu vivia na farra, eu fiz cada coisa ruim. E se Deus fosse escolher de forma justa e não graciosa, Ele ia dizer, você está fora. Gilberto, caia fora. Todos nós aqui íamos ouvir um caia fora. Mas Deus, Ele escolhe. Ele diz, olha, você não merece. Mas eu sou o Deus da graça. Tudo que eu faço a gente que não merece. Para que esse povo me glorifique e saiba que quem merece toda a glória e toda a honra sou eu. Aí Naamã agora é o alvo da graça de Deus. Mas Naamã tem um dilema. Naamã é alguém que, por fora, ele é honrado. Naamã é alguém que, por fora, comanda as pessoas. Como diz a tradução da Ara, é herói de guerra. Mas Naamã, a Bíblia diz, porém, quando a Bíblia coloca uma conjunção adversativa, diz de fulano é isso, é aquilo outro, mas, entretanto, contudo, porém, leproso. Era alguém que tinha um dilema, glória e dor. Que por fora aparentava glória, mas que internamente, que no convívio do lar, que no momento em que tirava todo o aparato militar, ele realmente se via como era. E a semelhança de Naamã, todos nós temos dilemas internos. Todos nós temos pontos positivos, mas tem algo lá no íntimo que nós precisamos de um toque sobrenatural de Deus. E é isso que eu peço a Deus hoje, é que Ele olhe para a minha vida, para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus toque. Que Deus toque no íntimo, naquilo que nós guardamos para nós. Naquilo que nós não temos coragem de expor. Naquilo que nos humilha, que nos tritura, que nos machuca. Naquilo que nós carregamos e que é o nosso calcanhar de Aquiles.
Naamã era lepra, e cada um de nós deve pensar: o que é glória para mim? E o que eu tenho que dói? Naamã vive nesse dilema. E a segunda coisa é que agora Deus entra com graça. Vai haver um toque de graça na vida de Naamã. A Bíblia diz que os sírios, eles eram inimigos de Israel, eles ficam ali onde hoje é o Líbano. E eles invadiram Israel, eles faziam ataques. E levaram cativa uma moça escrava, que ficou trabalhando na casa do Naamã. E Naamã quer dizer benévolo, bondoso. E Deus, porque se você olhar para a sua vida, você vai ver que toda a nossa vida foi uma vida marcada por toques divinos, toques da graça. Porque a gente pensa que a graça só entrou na nossa vida no dia que nós chegamos aqui na frente e levantamos a mão. Naamã está na Síria, no paganismo, matando gente, arrogante. E aí, quando ele chega em casa, que ele está ali vulnerável, que a dor, que a humilhação, que a vergonha, que ele descobre aquilo que dói, que era o que faltava. Tem um primeiro toque da graça de Deus, aquela moça cativa, porque na história tudo está debaixo do governo de Deus. Deus já tinha Naamã na mira, e é como se Deus dissesse: eu vou mandar uma serva minha na frente. Porque às vezes você não sabe, mas o seu pequeno testemunho é um instrumento de Deus para alcançar vidas. E aí a moça disse: o meu Senhor. Eu acho interessante aqui, irmão, quem é cheio da graça de Deus, quem foi alcançado pela graça de Deus, quem foi perpassado pela graça de Deus, é alguém que vive tranquilo na vida. Ela é escrava, está longe da casa dela, mas ela não ficou com ódio e disse: tomara que esse homem aí pegue morra logo, tomara que a lepra, ele me cativou, ele pegou, me tirou da minha terra, ele me trouxe para cá, não paga salário, trabalho feito uma mula. Ela não disse isso. Ela desenvolveu um sentimento pela dor do outro. Irmão, ser cristão não é dizer: papai, pese a mão. Ser cristão é sentir a dor do outro, por mais pagão que ele seja, por mais endemoniado que ele seja. O verdadeiro evangelho é sentir a dor de quem geme. E aquela moça não se preocupou se ele era pagão, se ele já tinha atacado a sua terra. Aquela moça disse: se o meu Senhor estivesse em Samaria, o profeta de Deus o curaria. E a graça é assim, é um pequeno toque. Deus vai tocando a minha vida e a sua. Eu lembro até hoje dos cultos que eu passava correndo, dos toques que Deus me dava no rádio, quando eu tinha que trabalhar com meu tio, e era obrigado a ouvir o pastor orando o dia todinho. Eu não sabia que era um toque da graça de Deus. E agora, naquele homem sem esperança, porque a graça ela faz isso, a graça acende a esperança. A graça de Deus, ela acende a minha esperança, a tua esperança. Naamã agora
é alguém que tem uma esperança. E que a minha conduta, a sua conduta, o meu agir, o seu agir, seja um agir, uma conduta que promove esperança. Porque quem é cheio da graça de Deus, promove esperança. Naamã agora tem uma esperança, existe solução para a minha dor. Existe cura para mim. E aí ele vai ao seu rei. Porque ele é desorientado. Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós somos pessoas que vivemos daqui para ali, de lá para cá. A gente vive como barata tonta, a gente não tem orientação. Mas aí agora, nós vamos ver o seguinte, que Naamã, ele tenta resolver a questão de duas maneiras, política e financeira. Ele vai ao rei, política, para que o rei interceda junto a Israel, que é um lugar menor. E ele é enviado com uma comitiva, com cavalos, camelos cheios de ouro, prata, roupas de grife. E ele vai para Israel. E é assim que a gente pensa que vai resolver os problemas. Que nós vamos resolver de forma política, e que nós vamos resolver o problema de forma financeira. A gente pensa o seguinte, se a gente tiver um governo bom, isso a gente quer, todos nós sonhamos. Se a gente tiver políticos maravilhosos, e isso todos nós queremos, nós vamos ter um mundo melhor. Mas não é assim. Porque só uma coisa é capaz de mudar esse mundo, a graça de Deus. Só uma coisa é capaz de mudar esse mundo. Porque sem a graça de Deus, você pode botar Jesus Cristo para reinar. Os homens serão desobedientes. Porque sem a graça de Deus, você pode ver, se constrói um monte de equipamentos. A pessoa vai lá e destrói. E aí Naamã tentou agora pelo poder financeiro. Nós pensamos assim, se nós tivermos bem, se nós tivermos dinheiro, a gente consegue qualquer coisa. E aí muitas vezes a gente se esquece do céu para pensar em como melhorar a vida aqui na terra, politicamente, e como melhorar financeiramente. Aí a gente está correndo, cada um está se matando. O negócio é pós, o negócio é fazer pós, porque a gente vai ganhar mais. O negócio é fazer o menino correr para ser o primeiro do colégio, porque a gente vai querer que ele ganhe mais, porque a gente acha que pela política e pela finança, nós vamos ter uma vida melhor. Mas infelizmente Naamã, quando chega em Israel, com uma carta do seu rei, que a gente chama aqui no Ceará de peixada, quando ele chega com todo aquele dinheiro, o rei nem olha para o dinheiro. O rei diz assim, o rei da Síria está procurando um motivo para brigar comigo, para guerrear comigo. Como é que ele manda um homem doente para que eu cure da lepra? E sabe o que a política e as finanças conseguiram? Que o rei rasgasse a sua roupa. O rei de Israel rasgou as suas vestes em sinal de tristeza.
coisa capaz de transformar esse mundo, nem é a política, nem é o poder financeiro, mas a graça excelsa, suprema e sublime de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se a graça alcança, nós vamos ter políticos maravilhosos. Nós vamos saber como investir as nossas finanças. Sem ela, nós vamos ter gente desesperada. E aí agora nós vamos ver a segunda parte. Naamã chamado pela graça. Quando Naamã está ali, fica imaginando, Naamã chega, pensa que vai ser recebido, que vai pagar logo o cartãozinho do plano de saúde dele. Que o rei vai mandar ele com todas as honras para que ele seja curado por um profeta do reino, um profeta que obedece a rei. E aí ele vê o rei rasgar as vestes. E ele diz, pronto, agora não entendi mais nada. O homem entrou, foi em desespero. Agora o rei de Israel está desesperado, ele não sabe o que fazer. E quando Naamã está ali sem saber assim, para onde eu vou? Quando o GPS dele quebra, quando ele diz assim, agora eu não entendi mais nada. Quando ele se decepciona, quando ele diz, andei tanto, pois gastei tanto, peguei tudo que tinha na poupança. Quando ele está ali, ele olha o rei rasgando as vestes, chega um recado. É o chamado de Deus. É o segundo toque da graça. O profeta Eliseu diz assim, manda esse, porque rasgou as tuas vestes, ó rei, manda esse homem a mim, e saberás que há Deus em Israel. Esse Eliseu tinha um pouco de cearense, era macho. E aí agora pronto, agora o homem está, peraí, agora tem alguém me chamando. Deus chama a gente quando a gente está igual barata tonta, sem saber para onde ir. Isso é graça. É quando você percebe assim, humanamente não há. Humanamente não há. É quando você vê que as pessoas rasgam as vestes, dizendo assim, por que você vem pedir socorro? Você não sabe que eu não posso fazer isso por você? Aí Deus chega e diz assim, calma, calma. Eu vou recalcular a rota do seu GPS. Você foi no lugar errado e você tentou comprar. Mas é graça. E aí o profeta diz, manda ele na minha casa. Manda esse homem na minha casa que ele vai saber que há um rei, que há um Deus em Israel. Só que aí ele vai. E ele vai, quando ele chega na casa do profeta, ele tem uma ideia. Eu acho que esse Naamã era crente. Por quê? Porque ele adora, né, ritual. Crente aqui, ô povo para gostar de ritual. A gente tem as festas, eu vou pregar nas igrejas por aí o pessoal diz assim, agora vai entrar a bandeira do Brasil. Agora vai entrar a bandeira não sei de quem, a irmã com a bandeira de como, deixa essa bandeira para amanhã, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vai dar 5 minutos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu já estava para puxar o paletó do Pedro aqui, ele falando. Já estava para dizer assim, ora logo. E aí, meu irmão, o Naamã diz o seguinte, porque qual é a mensagem do profeta? Quando ele vem com a sua comitiva, com a sua glória, na casa do profeta, o profeta disse assim, olha, não vou nem sair. Manda ele tomar 7 banhos no Jordão,
E o hebraico diz assim, manda ele dar 7 cortes, 7 golpes no Jordão. E ele vai ser curado. A mensagem da graça é simples, nós é que complicamos. A mensagem da graça é simples. Eliseu nem saiu. Se fosse um de nós, você já imaginou? Pastor Pedro, pastor Gilberto, pastor Dério, está chegando aí o governador. Menino, que tinha de gente correndo lá para a porta, entre sua autoridade. Ei, pessoal, sai do meio aí, dá licença para ele entrar. Oh, que maravilha que ele está aqui. E aí Naamã vem e Eliseu nem sai. Não dá ibope para ele. Eliseu diz assim, vai lá e manda esse homem mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele vai ficar limpo. Porque o maior problema de Naamã era o orgulho. Era o peito estufado, queixo para o alto. Ele era orgulhoso. Aí ele diz, não entendi. A graça age por meios que o ser humano não entende. Ele diz, olha, se era para ser curado num rio, por que eu não fui curado lá em Abana e Farfá? Os rios da Síria. Porque o problema não estava na cor da água, mas era Deus dizendo, ou você desce do pedestal, ou eu não atendo você, Naamã. Naamã, eu quero enlamear você, para que você descubra quem você realmente é. Se você quer descer, se você quer sair desse pedestal, aí eu te atendo. Se você não quiser, pode voltar com a sua lepra para a Síria. Você pensa que nós podemos pressionar Deus pela política? Você pensa, e aqui não tem nada contra a política dessa igreja. Deixa eu deixar bem claro, para ninguém dizer assim, pastor, deu a oportunidade para o pastor Gilberto, ele falou de política. É porque se a Bíblia fala, eu falo. É porque minha mensagem é da Bíblia. Eu creio que a irmã Priscila é uma pessoa que merece estar trabalhando porque ela tem esse chamado. Então, fecha aspas. Só explicação. O que acontece? Naamã agora pensa que com a força política ele vai conseguir. Com o dinheiro ele vai impressionar. Mas ele quer continuar do mesmo jeito. E assim tem muita gente. E você que me ouve. Tem muita gente que quer continuar do mesmo jeito e quer que Deus resolva suas causas. Tem muita gente que não quer um Deus para servir, para adorar, para se curvar diante dele, mas um Deus que trabalhe para ele. Até hoje, no meio do cristianismo, o pessoal tem uma atração pelos nomes de Deus. Aí você vai ver, o pessoal é Yahvé Tsaquenu, Yahvé Rafá. Aí o pessoal fica todo Jeová Rafá, meu Senhor. Porque no mundo pagão, você procurava saber quem era o Deus, como era o nome dele, para que você pudesse invocá-lo e para que você pudesse domesticá-lo. Os pagãos pensavam assim, eu vou saber o nome do Deus para quando eu quiser, quando eu estiver no aperto, eu invoco. Aí Moisés diz assim, pergunta, Senhor, qual é o teu nome? Ele diz, Yerri, Ashirei, Yerri. Que traduzindo é, eu serei o que serei. Ele não diz o nome. Ele está dizendo, olha, você vai andar comigo e vai descobrir quem eu sou. Quanto mais você anda, mais você descobre. E eu serei o que serei. E aí o que acontece? Aquele homem agora fica com raiva por causa da mensagem. Era só tomar 7 banhos. Mas qual era o problema? Como é que um general vai se banhar nas águas do rio? Porque tinha que tirar a farda, tinha que mostrar a lepra.
você tem que vir aqui na frente? Por que você tem que aceitar Jesus? Porque você tem que mostrar a lepra. Porque você tem que dizer, eu sou o pecador. Enquanto você imaginar que é bonzinho, que é bonitinho, que está limpinho, que não tem pecado, você jamais será alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus, ela obriga a que a gente bote para fora toda a nossa feiura. Deus é um Deus que tem um princípio. Ele resiste o soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Então a pregação era assim, simples. Naamã, você desce do pedestal, se humilha, toma banho aí nessa água barrenta, e eu resolvo o teu problema. Você fica no pedestal e volta do mesmo jeito. E é por isso que nós temos um monte de gente que frequenta a igreja e está do mesmo jeito. E a vida não muda. Por quê? Porque nunca se humilhou. Porque nunca reconheceu o que está por trás da aparência. Porque nunca colocou para fora, viscerou aquilo que é ruim. Porque nunca entendeu que precisa da graça de Deus. Não, agora precisava entender que era desgraçado. A pergunta é, será que eu e você já entendemos isso? Porque quando nós entendemos que nós somos desgraçados, que nós estamos contaminados em todo o nosso ser, maculados pelo pecado, que não há nada em nós que não esteja imundo e danificado pelo pecado, nós não vamos descer. E aí Deus diz, você escolhe. E hoje à noite Ele disse para você que está aqui e para você que está me vendo e ouvindo. Se você descer, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Deus estava dizendo, Naamã, ou você desce... E hoje Deus diz, ou você se arrepende, ou você tem coragem de expor e dizer realmente. Que você já imaginou a vergonha, o general da Síria se lavando no rio, e não tinha ninguém lá perto dele? Ninguém para aplaudir, porque a gente faz as coisas quando tem alguém. A gente faz as coisas quando tem assim... Uns pastores bonitos desse aí que diz assim, pastor, glória a Deus. Minha neta Kiara, ela tem 1 ano e 6 meses. Ela faz as coisas, aí olha para a gente e diz assim, ah! Como quem diz, palma para mim, glória a mim, louvado seja eu. Se tivesse um monte de gente ali, o Naamã, rapaz, está se conversando. Hoje é o dia do batismo do Naamã. Hoje é o dia da conversão. Não, mas não tinha ninguém, o profeta nem foi lá. O profeta era crente, não estava atrás do dízimo. E aí o que aconteceu? Naamã agora disse, olha, eu pensei, porque muita gente pensa que Deus vai agir do jeito que a gente traçou. Senhor, o senhor tem que agir assim, o senhor está nesse quadrado. Ele disse, eu pensei, por isso que eu disse que ele só podia ser crente, porque o bicho para gostar de ritual. Ele disse que ele viria, começaria a falar em língua estranha, dava 3 sapateadas, 3 pancadas na mesa. Ele disse, colocaria a mão sobre mim e tocaria no lugar infectado e me restauraria. O que ele queria era ritual. Tem gente que só com... O grande problema da Eric e os irmãos, que o pessoal não vem para o culto de oração, é porque a oração não tem muito ritual. Aí o pessoal cria a oração com ritual, diz assim, olha, vai haver um corredor de fogo aqui. Eita, já está todo mundo. Aí estão apelando, nós vamos botar um tapete. E os pastores vão ficar aqui em cima dessas cadeiras. Aí quando tem ritual...
Aí diz assim, e nós vamos passar o óleo. E quanto mais ritual, melhor. Mais o povo gosta. Meus irmãos, se nós fizéssemos isso na quarta-feira, não ia ter vaga aqui. Não ia ter vaga aqui. Você ia ter que estacionar seu carro. Se a gente dissesse, pastor Derek, pastor Pedro vai orar. E o pastor Gilberto vai estar com as mãos aí, você vai passar debaixo. E a gente fizesse um monte de coluna de isopor. Aqui, um tapete vermelho, muita unção. E desde lá de fora as irmãs tudo de branco, assim. Porque crente é assim, irmão. Ele gosta de ritual. Por que crente não perde festa? Porque tem ritual. Porque tem ritual. E Naamã queria ritual, mas a graça de Deus é mais do que ritual. Não pense que Deus vai atuar na vida de vocês e na minha, só porque a gente veio domingo. Chegou aqui, se ajoelhou, Senhor nosso Deus e Pai, amém. Cantou alguns hinos, deu a paz do Senhor, porque tem gente que se você disser graça e paz, ele diz, paz do Senhor. Porque ele nunca entendeu que nós não somos mais judeus. Porque ele nunca entendeu quando Jesus estava dando a paz do Senhor, é porque Jesus estava dizendo shalom, ele estava falando com o judeu. Mas quando Paulo sai para o mundo gentil, e eu e você somos gentil, a saudação é caris kairene, é graça e paz, é a paz do judeu e a graça do gentil. A igreja agora é formada de judeu e gentil. Eu não sou, para mim, se você der de coração, tanto faz, boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Mas o problema é quando a gente diz assim, graça e paz, tem um que diz assim, paz do Senhor. Então o que acontece? Agora, Naamã, ele tem que saber o seguinte, que vai haver o terceiro toque da graça. Naamã vai embora com raiva, eu vou me humilhar, eu vou descer desse rio, sozinho, sem ter plateia, para me humilhar aí, um general da Síria, eu vou mostrar a minha nudez aí, eu vou tirar a farda. Por que esse profeta pensa que é? E a Bíblia diz que ele saiu fumaçando. Mas aí Deus é Deus da graça. Os servos deles que foram com ele chegaram, meu Senhor. Que é isso que Deus faz? Às vezes eu e você, a gente está fumaçando. A gente está assim, mas Deus, eu pensei que era assim. Senhor, eu fui para o culto pensando que era assim, Senhor. Mas o Senhor não fez do jeito que eu queria, Senhor. Que a gente quer ensinar Deus a ser Deus. E aí o que acontece? Deus diz assim, meu filho, não deixa ele ir embora não. O bicho é ruim, o bicho é orgulhoso, o bicho é tudo que não presta, mas eu resolvi que eu vou salvá-lo, para que se eu posso salvar ele, eu posso salvar qualquer um que estiver ouvindo o Gilberto, qualquer um que estiver lá na Bela Vista, porque isso chama-se graça. Deus está dizendo, se ele fosse bom era muito fácil. Se ele fosse bom era fácil demais. Quanto mais ruim, maior é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o que acontece? Os servos de Naamã dizem, meu pai, meu senhor, se o homem de Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? O grande problema é esse. Se a gente dissesse assim, se a nossa pregação fosse, você quer ser salvo, você tem que carregar uma cruz daqui até o Rio de Janeiro. Quando você chegar no Rio de Janeiro, nós vamos ter pego um avião e estaremos lá com um diploma da salvação para entregar a você. O que ia ter de gente cortando madeira, dizendo assim, olha, estou a caminho do Rio de Janeiro. Se a gente dissesse, para ser salvo, você tem que ir morar nas cavernas, as pessoas, você já poderia começar a pensar em alugar uma casa.
Porque muita gente ia deixar sua casa para morar nas cavernas. É só você estudar a história da igreja. Se a gente pede coisa grande, olha, você quer ir salvo? Então venha para a igreja, dê tudo que você tem. Abra mão de toda a sua riqueza. E a gente dá a você um terreno no céu. E tem um monte de gente assim. Já tem o lugar onde ele vai morar, a rua, o CEP, o endereço, que já comprou. Só que quando ele vê o bicho de chifre, vai descobrir que o endereço, que o vendedor não era bom. Vai descobrir que foi enganado. E é por isso que eu prego a Bíblia, para não enganar ninguém. Então, o que acontece? Naamã agora, Deus diz, vai lá. Espírito Santo toca no coração, vai lá. E os homens cercam e dizem, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Aí Naamã, é verdade, sabe o quê? Eu faria, se ele tivesse mandado. Ele disse só o seguinte, vai lá, mergulha 7 vezes e serás purificado. O grande problema com a mensagem de Jesus é porque Jesus diz assim, arrependa-se e creia, e você será salvo. É porque Jesus nunca disse assim, olha, você tem que ir lá para a igreja tal. Você tem que ser batizado. Você tem que vestir paletó, você tem que ser consagrado. Não, Jesus disse, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí, meu irmão, quem se arrependeu procurou a igreja. Quem se arrependeu vai servir o Senhor. Mas porque ele foi alcançado pela graça, ele não está preocupado se ele vai ser pastor, cantor, se ele vai ser um irmão do banco, se ele vai ser aquela jovem escrava. Ele quer ser alguém que seja instrumento da graça de Deus. E veja que Deus usa até pagãos. E aqueles homens disseram, vai lá, Naamã. O que você tem a perder? E aí Naamã agora é tocado. E ele vai dar 7 mergulhos. E quando ele levanta, a Bíblia diz, a sua pele, sua carne, se tornou como a carne de uma criança. Não diz voltou a ter 30 anos. Não diz voltou a ter 20 anos. Diz, sua pele, sua carne se tornou como de uma criança. Porque quando Naamã se arrependeu e mergulhou, ele estava morrendo. Deus estava dizendo, o velho Naamã está sendo enterrado. O velho Naamã está morrendo. Quando ele sair daí de dentro, não é só a lepra que vai desaparecer. Vai surgir um novo homem. E é isso que o Evangelho da Graça faz, é transformar-nos em novos homens e novas mulheres. A graça de Deus não nos transforma em religiosos, em membros dessa ou daquela igreja. A graça de Deus diz, você morreu com Cristo, quando você mergulhou ali. Naquele momento, o Naamã orgulhoso, quando ele resolveu botar o pé dentro da lama, quando ele resolveu obedecer, porque ali era um gesto de fé, era um gesto de obediência, e era um gesto de submissão, e são 3 coisas indispensáveis, fé, obediência e dizer, Deus, eu me coloco debaixo da tua vontade. E quando você faz essas 3 coisas, Deus te exalta. Quando Naamã levantou como uma criança, para começar uma nova vida. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer em nós. É dizer, meu filho, não é a continuidade da sua vida. Naamã nunca mais seria o mesmo.
Porque Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O problema não é a cura, o problema é a transformação. Então o que acontece? Naamã agora, ele é convertido pela graça. Quando ele percebe aquilo, ele vai lá no profeta de novo, com a sua comitiva, mas agora ele não é mais o mesmo homem. O velho homem morreu quando ele desce, quando ele pisa nas águas do Jordão, quando ele se humilha, quando ele se submete a Deus, e Deus está chamando você que está me ouvindo hoje, e você que está aqui, para se submeter a Ele. Deus hoje está dizendo, eu não chamei você para você querer me dizer o que eu faço. Eu não chamei você para você ser aqui uma pessoa que não se submete a mim, que você continua vivendo do mesmo jeito e só vem para mim quando está na pior. Ele está dizendo, eu chamei pessoas que creem, que estão dispostas a me obedecer e que se submetem à minha vontade. E aí, aquele Naamã, quando Naamã fez isso, ele já não era mais a mesma pessoa. Quando você chega no seu coração e você diz, Senhor, hoje eu creio no que esse homem aí está falando. Senhor, eu estou disposto a andar em obediência. Não importa o que o Senhor peça. E quando você diz, Senhor, eu coloco toda a minha vida debaixo da tua autoridade. Quem manda nessa vida é o Senhor. Quem manda em mim agora é o Senhor. Eu não mando mais. Eu saio do trono e dou lugar para o Senhor. No momento que acontece isso na sua vida, é porque o Espírito Santo já entrou. Pastor Gilberto, e se não aconteceu, o Espírito Santo não passou nem perto. Você pode ser muito religioso, ter carteira de membro, mas eu fico triste. Mas ainda há chance, você pode aceitar Jesus hoje, de verdade. Porque o grande problema é que a gente pensa assim, não, pastor, eu aceitei a Jesus. Se você aceitou a Jesus e não foi transformado, não creu, não obedeceu, e nem é uma pessoa submissa, está precisando hoje dizer, eu quero isso, é isso. E aí Naamã agora vem, convertido pela graça, e ele diz, olha, Eliseu, eu vim aqui te dar um presente, insistir que você receba esse presente. Eliseu diz, não. E Naamã diz assim, porque agora eu sei que não há Deus senão em Israel. Isso é o que a gente chama de verbalizar. É quando você diz o único Deus, é quando você externa a sua fé. Tem gente que fica assim, pastor Gilberto, por que eu tenho que levantar minha mão? Não posso ficar aqui quietinho no meu coração? Eu não posso ficar aqui atrás e receber Jesus aqui só no coração? Se você não tem coragem de verbalizar sua fé, se você tem vergonha desse Deus, você não tem fé nele, rapaz. Quando você tem fé em Deus, você grita para o mundo inteiro ouvir, você diz, eu declaro que não há outro Deus, senão Israel. Você ia dizer assim, mas pastor, numa linguagem moderna, vai queimar o filme dele lá na Síria. Quando você se converte, você não está mais preocupado com o que vai agradar aos outros. Minha mulher às vezes, meu filho, pelo amor de Deus, você pega muito pesado. Meus irmãos, o tempo de agradar os outros era no tempo que eu vivia no mundo, no cão. Hoje eu tenho desejo de agradar a Deus. E aí o que acontece? Naamã diz, só há um Deus. Ele coloca para fora agora a sua nova fé. E aí, agora convertido, ele diz, eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Aquele que veio para dar, agora está pedindo. A vida do verdadeiro cristão você conhece pela mudança. Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto.
Ele veio pensando que só tinha coisa para dar. Mas agora ele diz assim, olha, eu acabei de declarar que só há Deus em Israel. Então me dê 2 sacos de terra, que 2 mulos possam carregar, porque nunca mais, porque naquela época tinha um lugar onde você adorava a Deus. Então se você adorasse na Síria, você adorava o Deus da Síria. Se você adorasse em Damasco, você adorava o Deus de Damasco, que era a capital da Síria. Se você adorasse lá nos filisteus, você adorava o Dagon. Então aquele homem, ele agora compreendeu. Porque, irmão, conversão é compreensão. Conversão é compreensão. Nós temos um monte de gente que diz que se converteu e nunca compreendeu o Evangelho. Porque no dia que você compreendeu o Evangelho, nunca mais vai estar com o negócio de No dia que você compreender a graça de Deus, você nunca mais vai se achar o melhor. No dia que você compreender a graça de Deus, você vai mudar completamente. E aquele homem agora começou a entender e disse, olha, eu quero terra daqui. Porque nunca mais esse teu servo, olha, o homem era general, agora é servo do profeta. Você começa a ver a mudança. Hoje a gente está lutando para ser, rapaz, eu era auxiliar da palavra, pastor. Você vê no Facebook, a pessoa bota assim, fulano de tal, auxiliar da palavra. Eu digo, oh, maravilha. Aí ele faz tudo para ser diácono. Depois para ser presbítero. E se não morrer, para ser pastor. Porque a gente acha que a gente está galgando. João Batista disse, convém que ele cresça. De agora em diante é com ele. E eu diminua. Sendo rico, se fez pobre. E se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de descer e não de subir. Porque quem quis subir caiu foi o diabo. Jesus desceu e subiu. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naamã agora diz, olha, eu vou oferecer sacrifício. Eu vou morar na Síria. Eu vou voltar para o meu país, mas nunca mais eu serei o mesmo. Sempre que eu adorar, eu vou me sentir um verdadeiro israelita. Ele disse, olha, de agora em diante, eu só adoro o Deus de Israel. Então, quando eu for fazer meu altar lá, não dá mais para adorar na terra da Síria. Não dá mais para adorar o Deus da Síria. Por isso eu quero levar a terra de Israel, para eu ter certeza que eu estou adorando o Deus certo. Quando você se converte, meu irmão, não dá mais para fazer essas coisas aí do mundo. Quando você se converte, não dá mais para trocar Jesus por uma garrafa de bebida. Quando você se converte, não tem esse negócio, pastor, eu vou para a igreja, eu me batizo. Você sabe o que vai fazer? Aquele homem disse, olha, não há outro Deus senão Israel. Então, quando eu chegar lá, Jesus disse, vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Naamã está dizendo, nunca mais eu serei assírio. Nunca mais eu serei pagão. Nunca mais eu adorarei. Os deuses da Assíria me perderam. Tem um monte de gente querendo quebrar a maldição. Sabe qual é a maior quebra de maldição? Que quebra tudo que é maldição. Que quebra o diabo, a tia dele, a prima dele, o inferno todo. Chama-se conversão a Jesus Cristo. Converta-se hoje e toda maldição estará por terra. Hoje Deus chama você. Ele está dizendo, olha, nunca mais, não se preocupe não. Irmão, quem se converte não dá trabalho a pastor não.
se converte, o trabalho que ele dá é no bom sentido. Ele diz assim, o que eu faço agora? Eu estou com vontade de ganhar alma. Estou com vontade de adorar. Mas e aquelas estátuas lá onde tu mora, rapaz? Moras. Tua família toda. Estou nem aí. Pedaço de gesso. Estou nem preocupado mais. E aqueles capeta que tem lá na casa do vizinho, tudo vermelho, com um garfo na mão. Eu lá tenho medo daquilo. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Ele não tem mais medo de galinha preta, nem de farofa, nem de cachaça. Devia ter um teste assim, o crente, meu irmão, vem cá, você é crente? Eu sou. Está aí, vai na encruzilhada e dá uma mordida na coxa dessa galinha. Não, pastor, vai me fazer mal. Então, vai se batizar de novo. Se converte. E aí, Naamã agora tem outro dilema, porque quando você é crente, você tem outro dilema. Naamã agora ele pensa, Senhor, eu vou chegar lá, vou voltar para o meu emprego. Porque tem muita gente, preste bem atenção, tem muita gente que acha o seguinte, se eu me converter agora, eu tenho que ser pastor. Para poder ganhar o dinheiro. Aí eu me converti e eu vou gravar um disco. É o novo. Eu vou gravar umas músicas, porque eu tenho que cantar. Tem uns que chegam aqui, eu fico olhando para o Derek olha para mim e digo, meu Jesus. E o povo tudo inocente, acha que é cantando e pulando. Você quer pular, meu irmão? Volta para o forró, mano. Lá no forró a gente girava, fazia pirueta. Aqui é a alma que tem que se quebrantar diante de Deus. E aí o que acontece com o Naamã agora? Ele diz, mas eu vou ter que voltar para o meu emprego. Ele sabia que ali era o culto, amanhã é a realidade. Quando você sair daqui, eu e você, a gente já vai enfrentar a realidade. É um ônibus que não para. É o cara que passa no carro e buzina e chama a gente de filho desse, filho daquela outra. É a gente que às vezes dá um freio assim e fica em tempo de morrer. É uns crentes que vão ficar atribulados porque eu estou terminando um pouco tarde. Mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E aí, para terminar, ele diz assim, quero falar com o senhor uma coisa. Diga, queria pedir perdão por antecipação, porque quando eu chegar lá na minha terra, eu vou voltar para o emprego. Ele não disse assim, eu quero ficar aqui, sendo auxiliar de profeta. O senhor tem não aí uma camisa dessa aí de couro. Pode ser um couro mais inferior, pode ser de cabra. Não precisa nem ser de camelo, não. Só não quer um ajudante, não. Ele disse, eu vou voltar para a minha terra. Deus salva a gente, irmão. E o que Ele muda não é o trabalho. O que Ele muda não é o lado de fora. Não é a roupa. O que Ele muda é, como nós dizemos no Ceará, é o miolo. É o interior. Você pode estar em qualquer lugar, pode estar trabalhando num bar. As pessoas vão olhar e vão dizer, esse garçom é diferente. Esse garçom é diferente. Você pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. A pessoa vai dizer que mudou. O que foi que aconteceu? Que água foi que ele bebeu? Bebeu da água, da vida, da graça de Deus. E aí Naamã agora já está preocupado. E ele diz, é porque quando eu chegar lá, eu vou ter que levar o meu rei. O cabra já está meio velho, e ele se escora aqui, eu ajudo. E aí ele vai se ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar também. E eu estou preocupado com isso. O que o senhor vai achar? Eliseu olha para ele, como quem diz assim, você se converteu de verdade, meu filho. Você pode se ajoelhar diante de qualquer estátua, mas você não vai adorar. Eliseu diz, vai em paz, porque a graça de Deus dá a mim e a você paz. A graça de Deus não é um evangelho que a gente vive assim, ixi, o diabo vai me pegar. Senhor, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. Ai, meu Jesus. A graça de Deus é dizer assim, viva em paz, seja perpassado pela paz. Se você crê em Deus, se você se converteu, se colocou debaixo de Deus, você pode entrar onde você entrar. A pessoa pode dizer assim, vamos lá no terreiro, você vai no terreiro. A pessoa pode dizer, vamos lá na igreja católica. Rapaz, mas tem um monte de, vamos jogar água benta, não se preocupe, quando a água benta bater aqui, pá, cai lá em cima dele.
Curva sua cabeça. Hoje à noite nós vimos que a lepra do pecado só é purificada no rio da graça de Deus. E que graça é um favor que Deus faz a gente que não merece. Nós vimos que Deus colocou Naamã como alvo e como exemplo. Que Naamã tinha um dilema, e que todos nós temos dilema. E só em Deus, só a graça de Deus revela os nossos dilemas mais profundos. Naamã pensou que o seu maior problema era a lepra. E ele não sabia que o maior problema dele era o pecado. Era o orgulho, era a soberba, era a falta de se humilhar, era a falta de fé. Mas Deus, que é bom, deixou uma menina ser escrava. Porque Deus sabia que aquela menina nunca ia negar a sua fé. Mesmo estando distante da sua terra, mesmo estando no meio dos pagãos, e que Deus levante aqui hoje pessoas com testemunho, onde quer que estejam, que nunca neguem a sua fé, e que sempre deem o seu testemunho. E aí Naamã vai, e quando tudo parece que não vai dar certo, ele ouve um chamado. Vem aqui, e você vai perceber que há um Deus neste lugar. E Naamã vai, e ele ouve uma pregação que diz: te humilha, crê, ser submisso. E ele se dobra. E aquele homem endurecido, empedernido, se curva e mergulha e enterra ali o velho homem. E quando sai dali uma nova criatura, um novo ser, para começar uma vida nova. E é isso que Deus quer com você hoje. Começar uma vida nova. E aí ele diz, ele tem coragem de dizer: não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo, Senhor. E aí ele diz: a partir de hoje eu quero adorá-lo. A partir de hoje eu vou estar na Síria, mas a Síria não estará mais em mim. E a partir de hoje Deus quer que você esteja no mundo, mas o mundo não estará mais em você. Você vai poder dizer como Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E você vai sair daqui em paz. E Deus vai dizer: hoje você encontrou paz. Vá em paz. Pastor Pedro vai fazer o apelo.